Olá, meu nome é Pablo e sou de Tijuana, na Baixa Califórnia, no México. Por muitos anos fui membro da Igreja Mórmon. Nela fui chamado a prestar serviço durante 2 anos como missionário fora de casa, no sul do país, pelos arredores dos estados de Tabasco, Chiapas e Veracruz. Também visitei outros países como a Argentina e o Brasil. Todo o meu tempo lá foi enriquecedor, como descreviam meus companheiros ex-missionários, mas tive uma experiência um pouco fora do comum, especificamente na cidade de Tenosique, em Tabasco. Nessas partes do sul do México é muito comum acreditar e praticar a bruxaria, entre outras coisas ainda mais perturbadoras. Um dia uma irmã da igreja nos chamou. Ela queria que fizéssemos uma oração para sua vizinha que estava se sentindo mal há vários dias. O nome dela era Isabel. Quando chegamos à casa da senhora, notamos que havia cerca de 6 pessoas que nos cumprimentaram e conversaram normalmente conosco. Isabel, que estava com um mal-estar, estava sentada no meio da sala, sem falar nem se mover, olhando fixamente para a porta. Tentamos conversar com ela, perguntar como estava, mas sem sucesso. Ela ficou em silêncio e não disse sequer uma palavra. Quando começamos a oração, colocamos as mãos sobre sua cabeça e eu comecei a proferir as palavras, orar a Deus para que a abençoasse. Naquele momento, meus braços começaram a suar muito. Eu sentia muito calor e minhas mãos tremiam, mas isso não era o mais estranho. O realmente estranho foi que Isabel começou a falar em um dialeto que eu não reconhecia. Dizia palavras que não eram em espanhol, nem em outro idioma que eu já tivesse ouvido antes. Sabia que há lugares onde se falam dialetos indígenas, mas naquela cidade isso não é nada comum. Lembro muito de uma frase que disse enquanto fazia a oração. Foram estas palavras: Deus, ajude esta irmã a se libertar de qualquer mal que esteja afligindo seu corpo ou sua alma. Depois de dizer essas palavras, a senhora se levantou e foi rapidamente até a pia da cozinha. Meu companheiro missionário e eu nos apressamos para ver o que estava acontecendo. Ao que parecia, ela estava vomitando. Eu segurei suas costas e ela segurou meu braço para dar suporte. Foi aí que nos demos conta de que ela estava vomitando uma massa de cor muito escura. Era um preto intenso, como se fosse tinta. Meu companheiro e eu ficamos paralisados, pois quando ela terminou de vomitar tudo e voltamos para a sala com os outros, Isabel começou a falar normalmente. Nos cumprimentou e perguntou o que fazíamos por lá, se podia nos oferecer algo. Nos olhamos sem saber o que responder. Dissemos que estávamos apenas visitando para ver como ela estava. Depois disso, a irmã que nos havia chamado inicialmente nos disse que dias antes, Isabel encontrou na porta de sua casa uma maçã com algumas velas ao redor e um líquido que tinha um cheiro muito estranho. Ao que parecia, ela foi vítima de alguém que tinha algo contra ela. Não estou seguro do que foi tudo isso, mas o que posso afirmar é que depois disso fiquei com uma sensação estranha nos dias seguintes. No final, apenas tentei seguir em frente e não pensar mais no que havia acontecido.